O sol estava se pondo quando Felipe estacionou seu carro na entrada de um antigo casarão, isolado na pequena cidade de Serra Branca. A construção, imponente e cheia de detalhes arquitetônicos desgastados pelo tempo, era o local perfeito para seu projeto fotográfico, capturar a decadência da arquitetura rural brasileira. Ao olhar para o céu tingido de laranja e vermelho, ele sentiu um frio na espinha, uma sensação desconfortável que não conseguia explicar. Mas Felipe sempre foi cético. Para ele, a mente era o único lugar onde o medo residia, e bastava um pouco de racionalidade para afastá-lo. Assim que entrou no casarão, foi recebido pelo cheiro de madeira úmida e algo que ele não conseguiu identificar de imediato, uma mistura de terra molhada e um leve aroma metálico. A primeira coisa que chamou sua atenção foi o silêncio absoluto. Nem o som de pássaros ou insetos parecia penetrar as grossas paredes da casa. Os cômodos estavam quase vazios, exceto por móveis antigos cobertos por lençóis amarelados e teias de aranha que pendiam do teto. Ele ligou sua câmera e começou a explorar, registrando detalhes das paredes descascadas e das janelas empoeiradas. No entanto, enquanto ajustava a lente para capturar um detalhe de uma porta parcialmente entreaberta, Felipe sentiu uma mudança súbita no ambiente. O ar parecia mais pesado, carregado de uma energia opressora que o fez hesitar. Ainda assim, sua curiosidade o impulsionou a continuar. Ao empurrar a porta, revelou um cômodo pequeno, provavelmente um antigo escritório. O que chamou sua atenção foi um espelho pendurado na parede oposta, com um vidro tão manchado que parecia guardar segredos de décadas passadas. Aproximando-se para observar melhor, percebeu algo inquietante. Por um instante, a imagem refletida não correspondia à do ambiente atrás dele. Felipe recuou, sentindo o coração acelerar. Talvez fosse apenas o reflexo distorcido pela sujeira acumulada no vidro, pensou. Mas uma voz interna, quase como um sussurro, parecia alertá-lo a sair dali imediatamente. Ignorando o impulso, ele decidiu continuar com o trabalho. Afinal, era apenas uma casa antiga, certo? Conforme a noite avançava, a atmosfera da casa parecia mudar. Cada som, o render das tábuas, o farfalhar das cortinas, parecia amplificado, como se a casa respirasse ao seu redor. Em um momento, Felipe ouviu um barulho baixo, como passos vindo do andar de cima. Ele parou, segurando a respiração, enquanto o som se repetia, agora mais claro. Com a câmera na mão, decidiu investigar. Ao subir as escadas, notou que os degraus pareciam afundar sob seus pés, como se estivessem vivos. No topo, havia um corredor longo com várias portas fechadas. Ele escolheu a primeira porta à direita e, ao abri-la, encontrou um quarto vazio. A janela estava entreaberta, balançando suavemente, mas não havia vento. Sentindo-se observado, Felipe se virou rapidamente, mas não viu ninguém. Decidido a não se deixar intimidar, entrou no quarto e começou a fotografar. Foi então que, ao revisar as imagens na câmera, percebeu algo que o fez gelar. Em uma das fotos, uma figura escura, quase translúcida, estava posicionada no canto do quarto, olhando diretamente para ele. Felipe ficou paralisado ao observar a imagem na tela da câmera. O que ele tinha acabado de ver não fazia sentido. Respirando fundo, tentou convencer a si mesmo de que era uma falha na lente ou um jogo de luz e sombras. Mas enquanto seus dedos percorriam os botões do equipamento, ele percebeu que suas mãos tremiam. O que era aquilo? Quem estava ali com ele? A resposta parecia vir de imediato, como se a casa estivesse ouvindo seus pensamentos. Um estrondo reverberou pelo casarão, ecoando como se dezenas de portas tivessem batido ao mesmo tempo. Felipe girou o corpo instintivamente em direção ao som, mas tudo estava como antes. O corredor permanecia vazio,
e o silêncio opressor voltava a reinar. Ele sentiu o suor escorrer pelas têmporas, enquanto sua mente lutava para encontrar uma explicação lógica. Mesmo hesitante, decidiu continuar explorando. Talvez a figura fosse apenas uma coincidência, um reflexo distorcido. Contudo, conforme avançava pelos cômodos do andar superior, algo parecia mudar. Era como se a temperatura caísse a cada passo. Agora, sua respiração formava nuvens de vapor no ar, apesar da noite quente de verão. Felipe chegou a um quarto no final do corredor. A porta estava entreaberta, e uma luz fraca escapava pelas frestas. Ao empurrar a porta, encontrou um espaço vazio, exceto por uma cadeira no centro do cômodo. Sobre ela, havia um objeto que chamou sua atenção, um diário de capa desgastada. Curioso, ele pegou o livro, sentindo uma estranha sensação de formigamento ao tocá-lo. As páginas estavam cheias de anotações, mas a caligrafia era irregular, como se o autor estivesse tomado por desespero. À medida que lia, os fragmentos de texto começaram a formar uma narrativa perturbadora. Eu ouvi os sussurros novamente esta noite. Eles estão mais perto. Não posso fugir. Não posso me esconder. A casa os quer. Felipe sentiu o estômago revirar. As anotações falavam sobre uma presença que habitava o casarão, algo que não era humano. O autor parecia convencido de que a casa tinha uma espécie de consciência própria, capaz de atrair pessoas e aprisioná-las em seus corredores eternos. Ele virou a última página, onde encontrou uma mensagem escrita em letras grandes, quase rasgando o papel. Se você está lendo isto, saia agora. Você é o próximo. De repente, o som de passos voltou, mas desta vez parecia mais próximo. Felipe ergueu os olhos, e a porta do quarto se fechou com um estrondo. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto ele corria para abri-la, mas a maçaneta parecia congelada, impossibilitando qualquer movimento. Em desespero, ele começou a bater na porta, gritando por ajuda. Foi então que ele ouviu. Primeiro, um sussurro baixo e indistinto, vindo de todos os lados. Depois, palavras mais claras. Você não deveria ter entrado. Felipe recuou, apertando-se contra a parede, enquanto o quarto parecia se fechar ao seu redor. O espelho no canto refletia algo que não estava ali, uma figura alta e encapuzada, sem rosto, mas com olhos que brilhavam como brasas. A figura começou a se mover em sua direção, lentamente, enquanto Felipe tentava encontrar uma saída. Ele estava preso, e a casa parecia viva, observando cada movimento. Felipe pressionou as costas contra a parede enquanto a figura encapuzada avançava lentamente. Sua mente corria, tentando encontrar uma explicação, uma saída, qualquer coisa que pudesse salvá-lo daquela situação. Mas tudo parecia inútil. O quarto, que antes parecia amplo, agora parecia diminuir, comprimindo-se ao seu redor como uma armadilha viva. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se convencer de que aquilo não era real. Isso é um pesadelo, só um pesadelo, murmurou, mas o som dos passos continuava. Quando abriu os olhos novamente, a figura estava ainda mais próxima, tão perto que ele podia sentir o ar ao seu redor ficando denso e pesado. Desesperado, Felipe olhou para o diário em suas mãos. As palavras que havia lido ecoavam em sua mente. A casa os quer. Você é o próximo. Talvez houvesse algo mais ali, algo que ele não tinha visto. Ele folheou as páginas rapidamente, ignorando o tremor de seus dedos. No final do diário, encontrou algo novo, um desenho tosco de um símbolo estranho, acompanhado da instrução. Desenhe isso no chão e diga o nome do lugar que a casa não pode tocar. Felipe se ajoelhou no chão, quase instintivamente, usando o suor acumulado em seus dedos para traçar o símbolo na madeira empoeirada.
Enquanto desenhava, a figura parou e inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa ou confusa. Ele então gritou o primeiro nome que lhe veio à mente: Serra Branca. O efeito foi imediato. Um som ensurdecedor tomou o quarto, como se a própria casa estivesse gritando. As paredes começaram a se contorcer, as tábuas do piso rangiam e estalavam, e a figura deu um passo para trás, desaparecendo em uma nuvem de sombras. Felipe aproveitou a oportunidade e correu para a porta, que agora se abriu com facilidade. Sem olhar para trás, ele desceu as escadas aos tropeços e saiu pela porta principal, respirando o ar fresco da noite. O casarão parecia quieto, mas ele sabia que aquilo não era o fim. Algo ainda o observava, esperando por uma oportunidade para trazê-lo de volta. Sem fôlego, Felipe entrou em seu carro e acelerou pela estrada sinuosa. Cada sombra nas árvores parecia estar se movendo, cada ruído da noite fazia seu coração saltar. Quando finalmente chegou à cidade, estacionou em frente à delegacia local. Ele precisava contar o que tinha acontecido, alertar as autoridades. Ao entrar na delegacia, Felipe foi recebido por um policial que parecia cansado e desinteressado. Ele começou a relatar o que tinha visto, mas o homem o interrompeu com um gesto. Calma, rapaz. Você foi no casarão da Serra, não foi? Felipe assentiu, confuso. O policial suspirou e balançou a cabeça. Você não é o primeiro a vir até aqui com histórias desse lugar. Esse casarão tem mais de 100 anos, e dizem que ele tem personalidade própria. Atrai pessoas, mas ninguém consegue ficar muito tempo lá sem enlouquecer. Felipe engoliu em seco. Mas e o que está lá dentro? Alguém precisa fazer alguma coisa. O policial deu um sorriso triste. Não podemos fazer nada. A casa não quer ser tocada. E, de alguma forma, ela sempre encontra um jeito de fazer você voltar. Naquela noite, Felipe dirigiu para casa, mas o sono nunca veio. Ele não conseguia esquecer os olhos brilhantes da figura ou a sensação de que ainda estava sendo observado. E então, em sua mesa de trabalho, ele viu algo que gelou seu sangue. O diário, o mesmo que ele havia deixado no casarão, estava ali, esperando por ele. Era uma noite como outra qualquer na pacata cidade de Vale Escuro. O vento frio soprava pelas ruas desertas, carregando folhas secas que dançavam sob o brilho pálido da lua. À primeira vista, aquele lugar parecia sereno, mas por trás da fachada tranquila escondia-se um segredo sombrio, enterrado por décadas e esquecido por quase todos, exceto por aqueles que ousavam investigar. Marcela, uma jovem jornalista determinada, chegará à cidade para apurar uma lenda local que circulava em fóruns de mistérios na internet. A história falava sobre a Casa da Encosta, uma velha mansão no alto de um penhasco, abandonada desde os anos 1970. Reza a lenda que, após a trágica morte de toda a família Greco, que vivia ali, ninguém conseguiu morar na casa por muito tempo. Os relatos de atividades inexplicáveis eram tão comuns que até os moradores locais evitavam passar perto do lugar, especialmente à noite. Para Marcela, essa era a oportunidade perfeita de alavancar sua carreira. Histórias assustadoras sempre atraíam cliques, e ela sabia que um bom artigo investigativo poderia ser o destaque que precisava para conquistar reconhecimento. Munida de uma câmera, um gravador de áudio e uma coragem que muitos chamariam de imprudência, ela decidiu explorar a mansão. Assim que estacionou seu carro no início da trilha que levava à casa, o silêncio absoluto fez sua pele arrepiar. Era como se o mundo tivesse parado de respirar. As árvores altas formavam um túnel natural, e o som de seus próprios passos sobre o cascalho parecia ensurdecedor. A porta da frente da mansão, feita de madeira maciça, estava entreaberta,
rangendo de leve com o vento. Marcela hesitou por um momento, mas logo a curiosidade venceu o medo. Empurrou a porta e entrou. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu suas narinas, mas foi o som que ouviu logo depois que fez seu coração disparar, passos suaves ecoando no andar de cima. Ela tentou racionalizar. Talvez fosse apenas o vento ou algum animal que se abrigara ali. Preciso ver isso de perto, murmurou para si mesma, enquanto acendia a lanterna e começava a explorar o térreo. O salão principal era imenso, com um lustre de cristal empoeirado pendendo do teto e móveis cobertos por lençóis brancos. Um grande espelho rachado pendia de uma das paredes, e Marcela jurava ter visto algo se mover no reflexo, mas quando virou a cabeça, não havia nada lá. Nos dias que antecederam sua visita, ela havia lido tudo o que podia sobre a família Greco. O pai, Augusto, era um influente empresário, conhecido por sua rigidez e temperamento explosivo. A mãe, Helena, era vista como uma mulher reservada, mas diziam que escondia uma tristeza profunda. Já os filhos, Marina e Felipe, eram jovens promissores, embora relatos da época sugerissem que algo de muito errado acontecia por trás das portas fechadas daquela casa. E então, numa noite de inverno, os 4 foram encontrados mortos na sala de estar. A polícia concluiu que Augusto havia tirado a vida de todos antes de cometer suicídio, mas detalhes do caso nunca foram revelados ao público. Enquanto Marcela caminhava pelos corredores, sentia como se estivesse sendo observada. Sua câmera capturava cada detalhe, mas também parecia captar algo mais, sombras que ela não via a olho nu, mas que surgiam brevemente no visor. Quando chegou à cozinha, encontrou uma cadeira caída no chão e marcas de arranhões na madeira do balcão, como se alguém tivesse tentado desesperadamente se agarrar ali. De repente, o som de algo pesado caindo veio do andar superior, seguido por um breve silêncio e, em seguida, uma risada infantil, tão baixa que Marcela quase duvidou de ter ouvido. "Tem alguém aí?" gritou, tentando soar confiante, mas sua voz vacilou. Não houve resposta. Apenas o som do vento soprando através das janelas quebradas. Ela sabia que não deveria subir as escadas, mas algo a compeliu. Talvez fosse o desejo de encontrar algo realmente assustador para sua matéria, ou talvez fosse algo mais sombrio, algo que parecia puxá-la para cima. Marcela segurou a câmera com firmeza enquanto começava a subir os degraus, que rangiam sob seu peso. A cada passo, o ar parecia mais denso, quase impossível de respirar. Quando finalmente alcançou o topo, encontrou um corredor longo, com portas fechadas dos 2 lados. No final, uma delas estava entreaberta, deixando escapar uma luz bruxuleante, como se uma vela estivesse acesa ali. Marcela caminhou pelo corredor com passos hesitantes. Cada porta fechada parecia sussurrar segredos que ela não queria ouvir. O render das tábuas do assoalho sob seus pés era acompanhado pelo som de algo que parecia estar se arrastando atrás dela, embora, ao se virar rapidamente, ela não visse nada. Sua respiração estava pesada, mas ela insistiu em seguir em frente. A luz no final do corredor vinha de um quarto com paredes cobertas de papel de parede desbotado, estampado com flores que haviam perdido suas cores. No centro do cômodo, havia uma pequena mesa redonda, com uma vela derretendo lentamente em um castiçal antigo. Ao redor, 4 cadeiras de madeira estavam dispostas, como se alguém estivesse esperando por uma reunião. Sobre a mesa, Marcela encontrou um caderno de capa preta, empoeirado e com páginas amareladas. Ao abri-lo, descobriu que as folhas estavam repletas de desenhos perturbadores, feitos à mão por alguém com habilidades rudimentares. Entre as ilustrações, havia figuras humanas sem rosto, formas sombrias e uma casa que parecia ser a própria mansão onde estava. Em uma das páginas, a palavra ajuda estava rabiscada repetidamente, com força suficiente para rasgar o papel em alguns pontos.
De repente, um ruído seco quebrou o silêncio. Era uma das cadeiras que havia sido empurrada para trás, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Marcela congelou, sentindo o coração bater forte no peito. Quando olhou para a cadeira, jurou ver uma sombra indistinta que desapareceu no mesmo instante. Eu só estou imaginando coisas, murmurou, tentando se convencer. Mas o peso daquela mansão estava começando a drenar sua energia. Decidida a explorar o resto do andar superior, Marcela deixou o caderno sobre a mesa e se dirigiu à outra porta, que estava fechada. Quando girou a maçaneta, encontrou resistência, mas, com um empurrão, conseguiu abrir. O quarto era pequeno, quase claustrofóbico, com uma cama de solteiro encostada na parede e um espelho oval emoldurado por madeira escura. No espelho, ela viu algo que a fez dar um passo para trás: uma criança. Era um menino, de cerca de 7 anos, com roupas antigas e o olhar fixo nela. Porém, quando se virou para olhar diretamente, não havia ninguém ali. Estou começando a ficar paranoica, disse a si mesma, mas sabia que algo estava profundamente errado. Quando se virou para sair do quarto, ouviu uma voz baixa e rouca sussurrar: "Por favor, me ajude." Marcela girou em direção ao espelho novamente, mas ele agora estava rachado. A rachadura formava algo que parecia um sorriso grotesco. Respirando fundo, ela tentou manter o controle. A tensão parecia aumentar, e o peso daquele lugar era sufocante. No entanto, ela decidiu continuar. Entrou em um terceiro quarto, maior que os anteriores. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, a maioria delas desbotadas, mas algumas nitidamente recentes. Em uma delas, reconheceu a si mesma, tirada enquanto estava na cozinha minutos antes. O choque fez suas pernas fraquejarem, e ela deixou a câmera cair no chão. "Isso não é possível", sussurrou, olhando ao redor freneticamente. Mas o pior estava por vir. Quando tentou sair do quarto, a porta bateu com força atrás dela, trancando-a lá dentro. Um som metálico ecoou pelo quarto, e Marcela percebeu que a cama começava a se mover sozinha, como se estivesse sendo arrastada. No espaço onde antes estava o móvel, havia um alçapão. Lentamente, ele se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão absoluta. Marcela sentiu a garganta apertar. Sua curiosidade inicial agora era um medo palpável, mas alguma coisa, talvez o instinto de jornalista ou algo mais sinistro, a compeliu a descer. Ela acendeu a lanterna e começou a descer a escada de madeira, que rangia a cada passo. O cheiro de terra úmida ficou mais forte, e o ar tornou-se gelado. Ao chegar ao fundo, encontrou uma sala pequena, iluminada por uma luz fraca que parecia vir de lugar nenhum. No centro da sala, havia uma velha cadeira de balanço e, nela, uma figura. Era uma mulher idosa, com a cabeça baixa e os cabelos cobrindo o rosto. "Quem é você?" perguntou Marcela, sua voz tremendo. A mulher levantou a cabeça lentamente, revelando olhos vazios e um sorriso distorcido. "Você não deveria ter vindo aqui", respondeu ela, em uma voz que parecia ecoar por todo o cômodo. Marcela recuou instintivamente, pressionando as costas contra a parede fria da sala subterrânea. A figura na cadeira de balanço inclinava-se para frente e para trás, emitindo um render baixo que parecia acompanhar a respiração pesada do ambiente. A mulher levantou uma das mãos, apontando para Marcela, enquanto sua voz ecoava de novo, desta vez mais profunda e carregada de uma fúria sombria. "Você trouxe a luz para o lugar onde só há escuridão. Agora, deve pagar por isso." Antes que pudesse reagir, Marcela sentiu o chão sob seus pés começar a tremer. As paredes da sala pareciam se fechar lentamente, como se o próprio espaço estivesse se comprimindo.
Sua lanterna piscava freneticamente, e sombras indistintas começaram a se formar nos cantos, contorcendo-se como fumaça viva. Desesperada, Marcela tentou subir a escada novamente, mas a abertura do alçapão havia desaparecido. A sensação de claustrofobia aumentava enquanto sussurros ao seu redor se transformavam em gritos ensurdecedores. Ela caiu de joelhos, segurando a cabeça, tentando bloquear o som, mas ele vinha de dentro dela, preenchendo sua mente com uma força avassaladora. Em meio ao caos, uma nova figura emergiu das sombras, um homem alto, com o rosto desfigurado e roupas antigas. Ele segurava uma corda em uma das mãos e uma faca na outra. Marcela reconheceu a descrição de Augusto Greco, o patriarca da família. Ele se aproximou dela lentamente, com os olhos fixos, vazios, mas cheios de uma ameaça palpável. "Você quer saber o que aconteceu aqui, não é?" Ele disse, sua voz soando como uma mistura de ódio e zombaria. "Você veio buscar respostas. Mas algumas verdades são feitas para permanecer enterradas." Marcela tentou gritar, mas sua voz falhou. Augusto ergueu a faca, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a figura da mulher na cadeira se levantou, esticando o braço em sua direção. "Chega, Augusto", disse ela, com um tom autoritário que fez o homem hesitar por um momento. Ela já viu o suficiente. De repente, a sala inteira foi tomada por uma escuridão densa e sufocante. Marcela sentiu como se estivesse sendo puxada por forças invisíveis, seu corpo girando e sendo lançado em todas as direções. Então, tudo ficou em silêncio. Quando abriu os olhos, estava deitada na grama, ao lado de seu carro. O sol já estava nascendo, iluminando a trilha que levava à mansão. Respirando com dificuldade, ela percebeu que sua câmera ainda estava ao seu lado. Com as mãos trêmulas, a pegou e verificou as gravações. Havia vídeos, mas as imagens estavam distorcidas, cobertas por interferências e sombras que não faziam sentido. No entanto, o áudio era claro, risadas infantis, passos ecoando e, no final, uma voz sussurrando: "Volte, se tiver coragem." Marcela entrou no carro, incapaz de olhar novamente para a trilha ou para a mansão. Enquanto dirigia de volta à cidade, tentou processar o que havia acontecido, mas sua mente era um turbilhão de dúvidas e medo. Ela publicou seu artigo dias depois, descrevendo a mansão e as histórias associadas a ela. Porém, deixou de fora os detalhes mais perturbadores, como se quisesse proteger o mundo, e talvez a si mesma, de algo que não deveria ser desenterrado. Semanas depois, recebeu um e-mail anônimo. A mensagem dizia apenas: "Obrigado por nos libertar." Marcela apagou a mensagem imediatamente, mas sabia que aquilo não acabaria ali. À noite, os sonhos começaram, visões da casa, das figuras.